Muito bem, visto então os pré-molares, então vamos iniciar agora o estudo dos molares superiores permanentes. Iniciando então pelo primeiro molar superior permanente. A coroa do primeiro molar permanente é da mesma altura da coroa dos pré-molares do mesmo arco, mas é 2 vezes mais larga. Então nós temos aqui um primeiro molar superior permanente. Veja uma coroa bastante robusta, apresentando aqui 3 raízes, uma mesovestibular, uma distovestibular e aqui atrás a raiz lingual. Nós vamos vendo o dente aqui pela sua face vestibular. Então o seu contorno é trapezoidal e de grande base oclusal. Os lados mesial e distal do trapézio convergem a partir das áreas de contato em direção cervical. Então veja aqui, se nós traçarmos 2 retas, no caso a mesial e a distal, elas convergem para a região cervical. Consequentemente, a borda mesial ela é mais alta. Veja que ela é mais alta do que a borda distal. Veja que a borda mesial ela é mais plana, ao passo que a borda distal ela é mais convexa. Isso é uma característica. Na borda oclusal, a cúspide mesovestibular, que é esta cúspide aqui, ela é mais alta e mais larga do que a cúspide distovestibular. Então veja que essa cúspide, além de ser maior em comprimento do que a distovestibular, ela é mais volumosa. E nós temos aqui a presença de um sulco, chamado sulco vestibular, que se estende entre essas cúspides, a mesovestibular e a distovestibular, até o terço médio aqui da coroa do dente, onde termina em uma fosseta de forma imperceptível. Aqui nós estamos vendo o dente molar pela sua face lingual. Então, essa face lingual, ela tem a sua forma igual à da vestibular, com a diferença de que esta face ela é maior que a face vestibular desse dente. E isso ocorre apenas no primeiro molar superior, onde a face lingual ela é maior do que a face vestibular. É uma característica desse dente. Então, contrariando a regra geral, o primeiro molar superior tem a face lingual da coroa mais larga do que a vestibular. Então nós temos aqui a mesiolingual, que é maior, depois a mesiovestibular, depois a distovestibular e por último aqui a distolingual. Então, isso seguindo uma sequência. Então o sulco que separa essas 2 cúspides, aqui, a mesolingual da distolingual, é o sulco ocluso lingual. Então ele separa essas 2 cúspides. Então, como característica desse dente, a face lingual mostra na sua metade mesial, que é esta metade aqui. Então nós temos aqui a metade mesial, junto à cúspide mesiolingual, um tubérculo, que é esse tubérculo aqui, chamado tubérculo de Carabelli, que foi descrito pela primeira vez pelo dentista austríaco Carabelli. Ele varia muito em sua forma e tamanho, podendo ser uma quinta cúspide bem desenvolvida ou um tubérculo de tamanho razoável. Uma pequena elevação que quase não se nota ou até mesmo uma depressão vestigial. De qualquer modo, ele apresenta-se em 60% dos casos e adquire um tamanho de uma verdadeira cúspide em 10 a 15% das pessoas. Então nós temos aqui na face lingual do primeiro molar superior, aqui voltado aqui na sua metade mesial, na região da cúspide mesiolingual, o tubérculo
de Carabelli. As faces de contato. Então nós temos aqui uma face de contato, são de forma retangular. Então está aqui, mais larga, vestíbulo lingualmente, do que cérvico oclusalmente. A face distal, ela é convexa. Então essa face aqui, distal, ela é convexa, como a gente pode perceber aqui. Então ela é convexa e a mesial é achatada, quase plana. Então se a gente observar aqui, olha, nós temos nesse dente, olhando por lingual. Então nós temos aqui, na região mesial, ela é mais plana, ao passo que aqui na região distal, ela é mais convexa, esta face de contato. Olhando-se o dente aqui pela sua face oclusal, o seu contorno é romboide. Ele tem a forma romboidal. E a cúspide mesiolingual, que é essa cúspide aqui, é a maior de todas, seguida em tamanho pela mesio-vestibular, disto-vestibular e, por último, aqui a disto-lingual. A cúspide disto-lingual, que é essa cúspide aqui, ela tem uma particularidade. Ela é arredondada, em comparação com as demais, que são típicas pirâmides. Então elas são piramidais, de base quadrangular. Então, olhando isso aqui o dente por oclusal, então a gente vai verificar aqui a face vestibular, aqui a lingual, aqui as cúspides vestibulares, cúspides linguais, sulcum principal, separando aqui as cúspides vestibulares das cúspides linguais, o sulco ocluso vestibular, que separa a cúspide mesio-vestibular da disto-vestibular, e aqui o sulco ocluso lingual, que separa as cúspides mesiolingual da cúspide disto-lingual. Então aqui nós temos o sulco principal, que vai separar então as cúspides vestibulares das cúspides linguais. Vejam que esse sulco, quando ele se encontra aqui com os sulcos primários, ele forma aqui a fosseta distal, fosseta mesial e aqui a fosseta central. Então são três fossetas que esse dente apresenta. E para a gente identificar aqui qual é o lado mesial e qual é o lado distal, é muito simples. É só a gente observar aqui que o lado distal ele é menor e mais convexo, ao passo que o lado mesial ele é mais plano e é maior. Num arranjo irregular de sulcos primários em forma de H maiúsculo. Então tem aqui a forma de um H maiúsculo. E o primeiro molar superior permanente, ele apresenta uma característica importante, além aqui do tubérculo de Carabelli, é uma característica desse dente, ele apresenta aqui uma ponte de esmalte, uma saliência, uma crista de esmalte que une a cúspide mesiolingual aqui à cúspide disto-vestibular. É uma chamada ponte de esmalte. Essa ponte ela serve de barreira, então ela separa aqui o lado mesial do lado distal. Um paciente que tenha, por exemplo, aqui um processo de cárie nesta região, a gente vai fazer o preparo só desse lado mesial, porque essa ponte de esmalte ela serve de barreira, de proteção. Então ela está protegendo aqui no caso o lado distal desse dente. Com relação às raízes do primeiro molar superior, então nós temos que o primeiro molar superior tem um tronco chamado bulbo radicular, que é da onde se origina então as suas três raízes: a disto-vestibular, a mesio-vestibular e a raiz lingual desse dente. A raiz lingual, então observando isso aqui
por lingual o dente, veja que nós temos aqui uma raiz lingual e aqui a raiz, no caso, a mesovestibular e aqui a distovestibular. Olhando-se aqui nessa figura, a gente observa então a raiz mesovestibular e aqui a raiz distovestibular. E lá atrás nós temos a raiz lingual, que se inclina para a região lingual. A raiz lingual é a maior e mais longa de todas as raízes. Tem a forma cônica, essa raiz, e diverge muito das outras. Sua inclinação lingual é bastante pronunciada. Então ela tem uma inclinação para lingual. As raízes vestibulares, que são essa daqui, a mesovestibular e aqui a distovestibular. Então elas são achatadas mesodistalmente, sendo que a raiz mesovestibular é bem mais larga que a distovestibular. Então essa raiz aqui, a mesovestibular, ela é bem mais larga do que a distovestibular. Elas divergem muito pouco do eixo do dente e são mais ou menos paralelas entre si. O terço apical dessas raízes muitas vezes se curva em direção um para o outro. Então olha aqui o terço apical, dando um aspecto de chifres de touro. Outras vezes, ambos se desviam para um pouco para a distal do dente. Então a raiz mesovestibular, ela é mais larga do que a raiz distovestibular. E essa raiz mesovestibular, ela pode ter de 1 a 2 canais. Então nós teríamos aqui, no caso, se o dente apresentasse 4 canais, 2 vão estar localizados na raiz mesovestibular. Então vai ter um canal mesovestibular e um mesolingual. Aqui um canal distovestibular e aqui o canal lingual do dente. Então aqui nós temos novamente aquela figura que foi mostrada anteriormente, onde a gente observa aqui a ponte de esmalte unindo a cúspide mesiolingual à cúspide distovestibular. O segundo molar superior, vocês vão ver, ele também apresenta essa ponte de esmalte. Só que essa ponte de esmalte, ela cruza aqui o sulco principal. Só que essa aqui forma uma elevação e aquela cruza de uma forma mais suave. Aqui nós temos então novamente o primeiro molar superior numa vista oclusal, mostrando aqui a porção vestibular, aqui a região lingual. Veja aqui o sulco ocluso vestibular, separando as cúspides vestibulares, e o sulco ocluso lingual, separando as cúspides linguais. A cúspide lingual é a mais volumosa, vindo a seguir a mesovestibular, depois a distovestibular e, por último, a cúspide distolingual, que é a menor das 4. Percebo aqui que o lado distal do dente ele é mais convexo, enquanto que o mesial ele é mais plano e é maior. Aqui novamente a ponte de esmalte, unindo a cúspide mesiolingual à cúspide distovestibular, tubérculo de Carabelli, aqui na metade mesial do dente. E nós temos aqui uma ordem crescente do menor para o maior. Então seria a distolingual, distovestibular, mesovestibular e por último a mesiolingual. Numa ordem decrescente do maior para o menor, nós temos a mesolingual, a mesovestibular, a distovestibular e a distolingual. Então vejam que as cúspides mesiais elas são maiores que as cúspides do lado distal. Aqui nessa figura a gente pode observar aqui o tubérculo de Carabelli na metade mesial do dente, na face lingual, tubérculo de Carabelli, aqui mostrando mais próximo o tubérculo Carabelli, bastante grande, assemelhando-se a uma verdadeira cúspide. E aqui um paciente
que é um caso muito raro, apresentando tubérculo de Carabelli aqui no primeiro molar, segundo molar e terceiro molar do lado direito, e do lado esquerdo a mesma coisa, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar, todos apresentando então o tubérculo de Carabelli. Vejo aqui a ponte de esmalte unindo a cúspide mesiolingual a disto vestibular. Aqui na cúspide lingual, abaixo dela, na metade mesial, o tubérculo de Carabelli. Numa vista por vestibular, nós temos aqui uma inclinação igual a zero, e numa vista mesiodistal, nós temos aqui uma inclinação de 15 graus. As dimensões do primeiro molar superior. Ele pode ter um tamanho máximo de 25,5 milímetros, um tamanho médio de 21,3 milímetros e um tamanho mínimo de 18 milímetros. Aqui nós temos as raízes, mostrando aqui principalmente as raízes, numa vista vestibular. Nós temos a mesivestibular, a disto vestibular e aqui a raiz lingual. Aqui nós temos a raiz lingual e aqui de cada lado nós temos a mesivestibular e a disto vestibular. Veja aqui a raiz lingual, como ela é mais inclinada. Então a gente percebe por aqui a inclinação dessa raiz. Aqui numa vista mesial, vejo a raiz mesivestibular, como ela é mais larga do que a raiz disto vestibular. Então a raiz disto vestibular, ela é mais estreita. Por isso, esse dente ele pode apresentar aqui nessa raiz mesivestibular 2 canais. Na disto vestibular, geralmente ele apresenta um canal. Então, com relação aos números de canais do primeiro molar superior, nós temos aqui 3 canais em 30%. Quando ele tem 3 canais, então ele vai ter um canal na raiz mesivestibular, mais um canal na raiz disto vestibular e um canal aqui na raiz lingual. Em termos de amplitude, o mais amplo é o que se localiza na raiz lingual, sempre. Então aqui no caso, nós temos aqui na raiz lingual um canal bastante amplo, depois na raiz mesivestibular também amplo, e na raiz disto vestibular já um canal menos amplo. Quando o primeiro molar superior ele se apresenta com 4 canais, então isso é uma porcentagem de 70%. Então, na maioria das vezes, esse dente tem 4 canais. E esse quarto canal ele vai estar localizado sempre aqui na raiz mesiovestibular. Então, nós vamos ter um canal mesiovestibular e um canal mesiolingual. Temos aqui um canal disto vestibular e na raiz lingual o canal lingual. Então, sempre quando o molar apresenta 4 canais, ele vai ter 2 canais na raiz mesivestibular, um canal na raiz disto lingual e um canal na raiz lingual. Uma observação: quando ele apresenta 4 canais, os canais localizados na raiz mesial, que é o mesivestibular e o mesiolingual, eles são menos amplos do que a raiz disto vestibular, porque são 2 canais em uma só raiz, na mesivestibular. Tá bom? Quando ele apresenta 3, aí o maior está na raiz lingual, depois na mesivestibular e depois na disto vestibular. Quando são 4 canais, o canal mais atrésico, o mais estreito, é o canal mesiolingual. Falando-se ainda em canais, né, então nós temos aqui a cavidade pulpar do primeiro molar superior, mostrando então seus canais radiculares. Veja aqui, nós temos o corno pulpar,
distal e mesial. Aqui nós estamos vendo o dente por vestibular. Aqui a raiz, né, mesiovestibular e a distovestibular. Aqui a raiz lingual, que é bem mais ampla. Aqui uma vista por proximal, por mesial. E aqui uma vista por lingual. Então, quando o dente apresenta 3 canais, que é em 30% dos casos, nós temos 2, um em cada raiz vestibular. Então, um canal aqui mesiovestibular e um distovestibular, que seria como esse aqui, ó, mesiovestibular e distovestibular. E este canal aqui, que é o canal lingual, que estaria aqui atrás. Quando o dente apresenta 4 canais, então o primeiro molar superior vai ter 2 canais na raiz mesiovestibular, que é o canal aqui mesiovestibular, e voltado para o palato, o mesiolingual. Aqui nós temos o canal distovestibular e aqui o canal lingual. Então vejamos mais uma vez. Aqui nós temos as raízes vestibulares, a mesivestibular estaria aqui, e aqui a distovestibular. Então eu tenho o canal aqui mesiovestibular, mesiolingual, distovestibular e canal lingual. Então são 3 canais em 30% dos casos e 4 canais em 70% dos casos. Aqui mostrando bem, com bastante detalhe, o primeiro molar superior com 4 canais. Então veja aqui a raiz mesiovestibular, mostrando o canal mesiovestibular e o mesiolingual, ou mesiopalatino. E aqui o canal distovestibular. E aqui o canal palatino, ou canal lingual. Veja aqui o canal lingual, o canal mesiovestibular e o canal distovestibular. Aqui um primeiro molar superior com 4 canais. Então o canal mesiovestibular, canal mesiolingual, canal distovestibular, e olha aqui o canal lingual, como ele é bastante amplo, o da raiz lingual. É um canal bem amplo. E com isto a gente encerra então essa primeira aula sobre os molares permanentes. Então nós vimos o primeiro molar permanente, vejamos depois o segundo e o terceiro molares.